A intenção é fazer uma atualização do tema hipertensão arterial sistêmica, porque é um tema muito frequente, e, afinal de contas, somos médicos. E, sendo médicos, nós temos que entender que não existe apenas uma opção terapêutica. Existem várias opções terapêuticas e, como médico, nós precisamos ser capazes de manejar todos eles. E é claro que 25 minutos de tempo é impossível da gente tratar com hipertensão. Isso aqui, na verdade, são várias aulas que são dadas na Liga de Hipertensão do Hospital das Clínicas, né, uma liga acadêmica. Então, a gente vai fazer um apanhado geral e depois nós vamos falar rapidamente sobre tratamento não farmacológico, que é muito importante, tão importante quanto o tratamento farmacológico, e depois a gente vai falar sobre algumas recomendações do Joint número 8, que é a última que saiu sobre do consenso americano, que engloba a American Heart Association e a American College of Physicians, e a gente vai falar rapidamente sobre esses tópicos. Bom, a hipertensão, como todos sabem, é a alteração mais prevalente do hemisfério ocidental. E é um fator de risco muito importante para uma série de doenças, e notadamente doenças cardiovasculares. E é também uma das maiores causas de mortalidade. Bom, as complicações são especialmente doenças arterioscleróticas, insuficiência coronariana, insuficiência arterial periférica, doença cerebrovascular, além de insuficiência cardíaca, que geralmente é a alteração mais importante, uma complicação mais importante que a gente vê no dia a dia. Em relação à lesão renal, nós temos insuficiência renal crônica, que começa com microalbuminúria, que muitas vezes se apresenta mais rapidamente, mais precocemente, quando está associada a diabetes. E depois nós temos retinopatia. Como que a gente faz o diagnóstico de hipertensão? Muitas vezes, eu que gosto muito de andar, né, meu carro fica encostado na garagem e eu ando o dia inteiro, vou de metrô. Graças a Deus, o meu consultório fica próximo do Hospital das Clínicas, então eu me locomovo de metrô. De vez em quando você vai chegar na estação de metrô, tem sempre alguma moça vestida de branco ou de avental. Quer medir pressão? Quer medir pressão? Gente, isso é a pior maneira de medir pressão. A melhor maneira de você medir pressão, você precisa tirar o paciente da situação de estresse. Então, a técnica correta é, você precisa colocar o paciente em posição de descanso, seja sentado, seja deitado. O paciente não pode ter consumido nenhuma substância estimulante 30 minutos antes, ou seja, você não pode medir a pressão do paciente se o paciente consumiu café, tomou Coca-Cola, até 30 minutos na hora de você medir, de fazer a medida de pressão. E você precisa conferir essa medida. Você não pode fazer uma medida isolada. Você está com hipertensão, vamos lá, então vamos começar com diurético. Não é assim. Você precisa medir a pressão, constatou que está elevada, você vai esperar pelo menos uma semana e vai repetir essa medida nas mesmas condições. Então, portanto, o paciente não pode ter tomado café, não pode ter tomado nenhum refrigerante com cafeína e não pode ter feito exercício antes de chegar no seu consultório. Fez exercício, alterou a pressão. A outra coisa que é importante vocês lembrarem é que não existe quadro clínico para hipertensão arterial sistêmica. Vamos tirar alguns mitos. Eu estou com dor de cabeça, a minha pressão subiu, por isso que eu estou com dor de cabeça. Errado. É o contrário. É a dor de cabeça que altera os sinais vitais e você acaba tendo subida de pressão. Alguns anos atrás, inclusive, caiu na prova de residência
médica do Hospital das Clínicas, uma questão em que o paciente aparece no pronto-socorro com 160/90 de pressão, e entre as alternativas de tratamento está dipirona, que é a alternativa correta. Então, não existe quadro clínico, está sangrando no meu nariz. Gente, vamos pensar um pouquinho. Epistaxis é o quê? Sangramento de quê? Arterial? Não é. Se não é arterial, então não está diretamente relacionado à pressão. Tá bom? Então, não existe quadro clínico. O quadro clínico só começa a aparecer quando houver complicações. Então, por isso que a hipertensão arterial sistêmica acaba levando tanta gente para ter problemas depois, porque ela é silenciosa. Quando você só vai perceber quando tem a complicação. Tá? Então, a medida preventiva é a coisa mais importante que vocês vão fazer no consultório de vocês. Então, aqui a gente já falou. Não pode ter nenhum desconforto durante a medida da pressão, senão você vai falsear a medida de pressão e você vai fazer um diagnóstico equivocado de hipertensão. Lembrar que o braço ele tem que estar mais ou menos da altura, se o paciente estiver sentado, ele tem que estar descansado mais ou menos na mesma altura do coração. Se o paciente estiver deitado, então, ele tem que ficar deitado na mesma posição, não acima nem abaixo. Manguito, ele precisa ser colocado cobrindo metade a 2/3 da altura do braço. Existem manguitos específicos para medida de pressão para pessoas com braços com diâmetro muito grande ou diâmetro muito fino. O que não pode é ficar sobrando espaço, senão você vai falsear a medida. Outra coisa, o paciente às vezes pergunta para vocês, eu comprei aquele medidor de pressão que mede pulso, que mede o polegar. Gente, isso é complicado. Essas medidas não são confiáveis. O melhor é colocar para medir a artéria braquial. Tá? Mesmo esses medidores de pressão que são digitais, eles são razoavelmente confiáveis, desde que você tenha calibração periódica. A cada 6 meses você precisa calibrar. Bom, no curso de propedêutica, a gente ensina o aluno a palpar o pulso. E você vai insuflando o manguito. Pronto, parou de sentir o pulso. Sobe mais 20 milímetros de Hg. Depois você vai soltar devagar, colocando o estetoscópio em cima da artéria braquial. E o primeiro som, são 5 sons, tá? Mas a gente vai se ater a 2, que é o primeiro e o quinto. O primeiro som que começa a bater, geralmente corresponde à pressão sistólica. E o último som que você vai ouvir antes de desaparecer, corresponde à pressão diastólica. Então, isso aqui é de uma maneira geral, o que vocês têm que prestar atenção. Isso aqui já falamos. Erros de medida. Quando você tem um manguito muito grande ou muito pequeno, quando você enfia o esteto debaixo do manguito e enquanto está insuflando, o paciente tomou café, o paciente veio correndo para não chegar atrasado, o que é raro na sua consulta, mas tem alguns pacientes que fazem isso. Quando eles chegam correndo, eles estão com o coração acelerado, o débito cardíaco aumentado, e vocês lembram que uma das variáveis que determinam o débito cardíaco é justamente a frequência que acaba aumentando a pressão. Então, deixa o paciente se acalmar, peça para tomar um copo de água, espera ele descansado. Quando a pulsação dele voltar ao normal, ou seja, entre 60 a 80 batimentos, que é da população normal, aí você começa a fazer a medida de pressão. Muito bem, essa aqui é uma tabela legal para vocês guardarem. Se o paciente tiver, por exemplo, uma pressão sistólica menor que 130 e a diastólica menor que 85, então ele está dentro da população que tem uma pressão ligeiramente aumentada, mas não é patológica. Então você vai voltar a checar em 2 anos. Nada a fazer. Vocês vão aprender que recomendar uma dieta hipossódica
é uma coisa que vocês têm que fazer para todo mundo. Depois a gente vai mostrar um trabalho que foi publicado recentemente no New England Journal of Medicine. Vocês vão perceber que a gente come sal demais. Bom, aí o paciente tem de 130 a 139, de sistólica 85 a 89. Em um ano ele tem que ser checado. Bom, aí vale a pena a gente comentar que você precisa manter, você precisa avisar o paciente, ó, daqui a um ano você tem que voltar para a gente medir a pressão. Se você não quiser voltar comigo, procure um médico mais próximo ou de sua confiança, mas você precisa checar essa pressão da forma adequada, ou seja, não é aquela medida na farmácia, muito menos da moça em frente à estação de metrô. Então, uma medida tem que ser adequada. Se o paciente tiver entre 140 a 159, 90 a 99, você tem que confirmar isso dentro de 2 meses. O 7º joint considera essa situação como já hipertensão arterial sistêmica leve. O joint 8, que foi recém-publicado entre o final do ano passado e esse ano, ele afirma que isso aqui é uma pressão normal alta. Então, é um dos itens que mais está provocando polêmica hoje no mundo acadêmico, médico. Se você verificou o paciente que estiver nessas condições, você tem que avaliar em menos de um mês. Acima de 180 ou 110, você tem que avaliar imediatamente ou dentro de 7 dias. Como assim imediatamente? Vocês sabem que na hora que vocês pressionam com manguito, vocês podem fazer com que a artéria braquial colabe. E em paciente hipertenso, a complacência da parede arterial ela não é boa. Então, ela pode acontecer o seguinte, acabou de medir, e aí você mede de novo, vai dar errado. Então, você desinsufla o manguito, espera, conversa com o paciente, continua tirando história, conversa sobre o jogo de futebol, eu não sei para que time que ele torce, mas sei lá, fala alguma coisa, até que ele, dependendo do time que ele torce, ele pode até aumentar a pressão de novo. Então, melhor não falar de futebol. Fala de outras coisas, ele vai se acalmando, aí você mede a pressão de novo. Se continuar alto, então você fez o diagnóstico de hipertensão, porque acima de 180 é muito raro você errar. Mesmo com o aparelho descalibrado, ele não vai te dar uma medida errada tão importante. Bom, isso aqui é a tabela que fala que o que é ideal, tá? Não vamos ficar repetindo aqui, é só olhar para a gente economizar tempo, tá bom? Isso aqui é do joint número 7, é um joint anterior a esse atual. Você precisa tirar uma história médica muito bem conversada. Sabe por que o pessoal gosta de acupuntura? Eu cheguei a uma seguinte conclusão. Eu continuo militando nas 2 áreas, tanto na clínica médica, a minha área de atuação é pneumologia, e também na acupuntura. Por que a acupuntura está conseguindo trazer cada vez mais pacientes? Porque o médico acupunturista ele tem uma coisa diferente do médico convencional. O médico convencional está deixando de construir um vínculo com o paciente. O médico acupunturista não é obrigado a tocar no paciente. Para você identificar o ponto, para você fazer um exame, você é obrigado a tocar no paciente. E depois, além disso, você faz o diagnóstico e tratamento no mesmo tempo. Enquanto que o médico convencional ele prescreve, e o doente tem que voltar 2 semanas depois para você saber o resultado. Então, é importante a parte da história médica, tanto para qualquer especialidade. Para você tirar uma boa história, você consegue estabelecer, além de um bom diagnóstico, você estabelece um vínculo, porque o cara está contando a história dele. Qual a mulher dele se chama, quantos filhos ele tem, se ele gosta disso, gosta daquilo. Isso é muito importante na prática médica. E casa com aquele negócio do ritual. O médico ele está praticando um ritual. Isso é muito importante na prática do consultório. Bom, é importante saber a dieta, uso de medicações, inclusive as chamadas medicações naturais. Tomem cuidado, porque existem várias medicações que são fitoterápicos e que podem provocar, por exemplo, chá de cena. Chá de cena, se você toma muito, ele leva a uma hepatopatia crônica, que eventualmente pode levar a cirrose, que é um chá. Tá certo? E para aquelas pessoas que não sabem ou esqueceram, o quinino, que é um tratamento usado para malária, é extraído da casca de uma árvore. É natural, mas tem princípio ativo. Então, não vamos ser ingênuos de ser levado a pensar que, por ser natural, não tem efeito colateral. Tem sim.
Uso de drogas ilícitas. Muitas vezes o paciente não tem histórico de ser hipertenso, e ele está hipertenso. Se tiver história de arritmia também, tem que questionar o uso de substâncias como cocaína, tá? Que são extremamente adrenérgicas e provocam aumento de pressão. Eu, quando dava plantão de pronto-socorro, já peguei vários casos assim. Vai numa festa e o dono franqueia o uso, o dono da festa franqueia o uso de algumas carreiras, e o pessoal usa e vai para o pronto-socorro com taquicardia e pressão alta. Muito bem. Não existe um exame laboratorial exato para você medir a pressão. Na verdade, você tem que rastrear lesão de órgãos-alvos, tá? Hemograma e assim por diante. Ecocardiograma, raio-x, para você saber a área cardíaca, o tamanho da área cardíaca, ou seja, você vai rastrear lesões de órgãos-alvos. E ver os fatores de risco, né, que são esses. Fatores ambientais, excesso de peso, excesso de sal, inatividade física, estresse, excesso de consumo de álcool, que a gente não pode esquecer que aumenta a pressão, dieta pobre em potássio, tabagismo provoca aumento de pressão, é uma coisa que está para ser estabelecida ainda. Nós temos impressão que sim, porque com nicotina você tem aumento de descarga adrenérgica, só não sabemos se isso faz com que a hipertensão prevaleça. Muito bem, falamos sobre tratamento não farmacológico. Primeira coisa, diminuir o uso de sal. Qual é a quantidade ideal de sal que nós devemos consumir, além daquele sal que já vem naturalmente com os alimentos? 2 gramas. Um sachêzinho de restaurante, aquele lá, para o dia inteiro. Essa é a quantidade correta de uso de sal. Tá? Depois tem essa dieta DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension, que é baseada basicamente em dietas do Mediterrâneo. Tá? Atividade física regular. Atividade física regular é muito importante. Como é que vocês fazem? Como é que vocês vão recomendar a atividade física? 30 minutos, você pode dividir ao longo do dia, 10 minutos de manhã, 10 minutos do almoço, 10 minutos à noite. Começa com uma caminhada. Qual é o ideal de caminhada? Se a pessoa caminha devagar, ela faz 6 quilômetros por hora. Então, a cada 10 minutos, ela tem que andar 1 quilômetro. Então, essa é a velocidade para começar a fazer exercício. Como é que a pessoa pode fazer? Olha, desça um ponto de ônibus antes do seu trabalho. Então, você vai caminhando. Calcula quanto tempo você vai levar. Peça para comprar um pedômetro, que é barato, custa em torno de R$20. O paciente vai colocar na altura da cintura, no cinto, e vai saber quantos passos caminhou. A média, para você dizer que o paciente fez um exercício, são 10 mil passos por dia. 10 mil passos. Tá? Então, ele pode controlar. E cessação de tabagismo. Isso aqui é um gráfico do trabalho que eu falei, que saiu no New England Journal of Medicine, 2014. Aqui é um gráfico que mostra a quantidade de sal, aliás, a pressão, quando muda de pressão, com relação à diminuição de sódio. Isto aqui é o intervalo de confiança e isto aqui é a média. Então, quanto menos sal o paciente vai consumir, menos de pressão ele vai ter. E aqui correlaciona o uso, a mortalidade, tá? Acima de 70, abaixo de 70, aqui são cardiopatias em porcentagem, aqui a doença em número absoluto, a morte por doença cardiovascular, das pessoas que consomem acima de 2 gramas por dia. A vida ficou sem graça? Ficou, porque sal é tudo. O que vocês podem fazer? Negociar com seus pacientes para que eles, na maior parte do tempo, comam em torno de 2 gramas,
E ninguém é de ferro. Quando ele vai para uma churrascaria, ele pode liberar um pouquinho. Mas isso considera esses eventos como eventos extraordinários. Trouxe para analisar com vocês esse trabalho que foi publicado em 2007, utilizando a acupuntura para tratar a hipertensão. É um trabalho alemão e foi publicado numa revista de muito prestígio, que chama Circulation, que é da American Heart Association. O que o camarada fez? Ele escolheu esses pontos. Olha, foi difícil traduzir alemão, eu não falo alemão, então fui pela semelhança do trajeto dos meridianos. Se vocês quiserem, pode tirar a tabela, porque esses são os pontos utilizados. Onde está escrito P1, P2, são os pontos Shan, tá? Não vai usar esses pontos para tratar o paciente. Aí eu tentei traduzir aqui ao lado alguns pontos, quem falar alemão depois se entende. Alguns pontos eu não consegui traduzir, mas eu fui pela semelhança do trajeto de meridiano. Tá? Esses são os pontos utilizados. Eles pegaram 342, depois de randomizar, sobraram 160, 83 para a acupuntura real, 77 para Shan. E eles trataram durante mais de 11 semanas, se não me engano. Depois a pessoa dá uma relida. 6 semanas, ficaram 2 semanas de follow-up, depois mais uma semana de follow-up. E aí foi diminuindo o número de pacientes. Você vê, o paciente vai caindo fora. Essa grande dificuldade de se fazer um trabalho de ensaio clínico. O doente vai melhorando, ele cai fora. E aqui é a pressão sistólica. Então, aqui é o início do tratamento. Depois, vocês estão percebendo que existe uma diferença entre a acupuntura real e a acupuntura Shan, pelo menos na média. Aqui o 0 representa 100 efeito, tá? E aqui embaixo é a quantidade, quantos milímetros de Hg conseguiu abaixar. Então, menos 10 é mais ou menos isso que a acupuntura consegue fazer. São, se não me engano, 3 sessões por semana. E aqui a diastólica, então vocês estão percebendo que nas primeiras semanas, quer dizer, durante o período de tratamento, imediatamente você consegue ver que existe uma diminuição bem razoável de até 10 milímetros de Hg usando só acupuntura. Tá? Esses pacientes mostraram que a acupuntura tem uma ação para você tratar a hipertensão. É claro que você não pode, de maneira nenhuma, desrecomendar o uso de medicação. Você pode usar a acupuntura, inclusive, se o paciente está tomando 2, 3 medicações associadas, eventualmente com a acupuntura você pode diminuir a dose ou a necessidade de uso de medicação. Mas você não pode jamais tirar medicação, tendo uma certeza de o seguinte: a pressão alta, ela mata silenciosamente. Você tirando a medicação, ele não vai sentir nada, mas daqui a 10 anos ele vai sentir. Então, são consequências em termos de prognóstico. Essas são as recomendações do Joint. Então, eles propõem tratar acima de 150 só. Essa que é a grande polêmica. A gente sabe que com 140, se você não tratar, futuramente o paciente vai ter complicação. Mas eles estão considerando a mudança de hábito do sedentarismo, então existe uma tendência de subir paulatinamente a medida de pressão considerada como normal. Tá? Essa recomendação 2, na população menor que 60 anos, essa é a pressão que eles têm que tratar, ou seja, baixar a pressão diastólica para abaixo de 90. A população menor que 60 anos precisa puxar a pressão para abaixo de 140. Isso aqui, na verdade, quando fala de evidência, tem as suas complicações. Evidência, só evidência, quando você tem... Quando é uma medida que serve para todas as populações. Isso é complicado. Eu recomendo que você puxe para uma medida mais próxima dos 130 a 120 na sistólica, e em torno de 85 a 90 no máximo para a diastólica. Tá? Aqui, vocês percebem que algumas recomendações são apenas opiniões de especialistas.
E aí o nível de evidência cai bastante. Recomendação 5, a mesma coisa. E recomendação 6, essas são as medicações que são recomendadas, que têm ação realmente para tratamento de hipertensão. Bom, gente, meu tempo esgotou. Agradeço a atenção de vocês. Os slides estão aqui com a coordenação, estão franqueados. Quem quiser copiar depois com pendrive, sejam bem-vindos. Conhecimento não tem preço, não é para ser cobrado. Quanto mais vocês conseguirem difundir, melhor para os pacientes. Muito obrigado.